médico passou quase 7 anos com o colesterol total chegando a 700. O LDL chegou a 574. A ApoB passou de 300. São números que fariam qualquer profissional de saúde interromper a consulta e começar uma conversa muito séria sobre risco cardiovascular. Mas esse homem decidiu fazer um exame capaz de enxergar o que realmente estava acontecendo dentro das artérias do seu coração. Ele não fez apenas um exame simples de colesterol, também não fez somente um score de cálcio. Ele realizou uma angiotomografia coronariana avançada, capaz de procurar placas calcificadas, placas moles e estreitamento nas artérias. O resultado foi zero. Zero placa calcificada, zero placa mole detectável, zero estreitamento, 0 milímetros cúbicos de placa na análise feita com inteligência artificial. Mas calma, este vídeo não será usado para dizer que colesterol não importa. Também não será usado para recomendar que alguém ignore um LDL extremamente elevado. A história de hoje é mais interessante e mais séria do que isso. Ela nos obriga a fazer uma pergunta que muita gente evita. Será que um único número consegue contar toda a história cardiovascular de uma pessoa? Então fica comigo até o final, porque eu vou contar quem é esse médico, por que o colesterol dele subiu tanto, o que apareceu no exame e, principalmente, o que esse caso prova e o que ele definitivamente não prova. Se você ainda não me segue, se inscreve agora aqui no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. E não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E uma das dúvidas que mais recebo é justamente esta. O que acontece quando a pessoa reduz drasticamente os carboidratos, melhora diversos marcadores metabólicos, mas vê o LDL aumentar? A história de hoje é a do médico pesquisador Nicholas Norris. Nick, ele é médico, PhD em metabolismo pela Universidade de Oxford e formado em medicina pela Universidade de Harvard. Mas antes dos títulos, antes dos artigos e dos vídeos, ele foi um paciente gravemente doente. Quando estava terminando a faculdade, Nick desenvolveu colite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal. Segundo seu próprio relato, houve períodos em que ele ficou desnutrido, pesou menos de 45 quilos e precisou ser hospitalizado porque praticamente não conseguia comer. A doença não afetava apenas o intestino dele. Ela começou a dominar sua rotina, sua vida social e sua saúde mental. Ele usou tratamentos convencionais, incluindo algumas medicações próprias, para a colite ulcerativa, e medicamentos também à base de corticoide. Conseguia alguma melhora, mas não mantinha a doença em remissão por muito tempo. No momento de maior desespero, ele decidiu experimentar uma alimentação cetogênica com pouquíssimos carboidratos. E aqui existe um detalhe muito importante, presta atenção. Ele não começou uma dieta carnívora. Sua alimentação incluía principalmente peixes e frutos do mar, azeite de oliva extra virgem, castanhas, sementes e vegetais com poucos carboidratos. A maior parte da energia vinha da gordura, com predominância de gorduras insaturadas. Pouco tempo depois, segundo o relato publicado, ele entrou em remissão clínica. Mais tarde, a colonoscopia com biópsia também não encontrou atividade da doença. Aquilo que ele havia tentado por desespero devolveu sua capacidade de viver. Mas então apareceu outro problema. Antes da dieta cetogênica, seu LDL era aproximadamente 95. Depois da mudança alimentar, subiu para 321 e continuou aumentando. No ponto mais alto documentado, seu LDL chegou a 574 miligramas por decilitro. O colesterol total chegou a 705. A ApoB chegou a 335. Ao mesmo tempo, o HDL estava em 124. Os triglicerídeos estavam em 34, igual o meu atualmente. A insulina de jejum permanecia abaixo de 3.
A hemoglobina glicada ficava em torno de 5%. A proteína C reativa ultrassensível estava baixa. Ele era magro, atlético, tinha pouca gordura corporal e não apresentava resistência à insulina. Ou seja, havia um contraste enorme. De um lado, LDL e ApoB extremamente elevados. Do outro lado, triglicerídeos baixos, HDL alto, insulina baixa, glicemia controlada e baixa inflamação sistêmica. Foi nesse contexto que ele passou a ser classificado como um hiperrespondedor de massa magra. Em português, mas claro, é como se fosse você hiperresponder ao LDL por você ser magro, tá? Você tem uma boa massa muscular, né? Uma proporção, digamos assim, de mais músculo do que gordura. É um perfil observado em algumas pessoas magras, ativas e metabolicamente saudáveis que apresentam uma elevação muito acentuada do LDL quando reduzem fortemente os carboidratos. E aqui está um ponto fundamental. Esse nome descreve um fenômeno. Ele não significa que a pessoa esteja protegida. Também não significa que um LDL de 500 seja seguro. Significa apenas que a elevação aconteceu dentro de uma situação metabólica bastante diferente daquela encontrada normalmente em pessoas com obesidade, diabetes, triglicerídeos elevados, fígado gorduroso e resistência à insulina. Mas espera, porque agora vem a parte que torna essa história tão difícil de ignorar. Nick permaneceu durante quase 7 anos com colesterol total entre aproximadamente 500 e 700 e LDL entre 400 e 600 na maior parte do tempo. Em fevereiro de 2026, ele fez uma nova angiotomografia coronariana. Esse exame utiliza contraste e produz imagens detalhadas das artérias do coração. Diferentemente do score de cálcio, que identifica principalmente placas calcificadas, a angiotomografia também pode detectar placas não calcificadas, que são as chamadas placas moles. O exame foi avaliado manualmente por profissionais e também por um sistema de inteligência artificial usado para delimitar as artérias e calcular o volume das placas. O score de cálcio foi 0. O resultado, utilizado para classificar a presença de doença coronariana na angiotomografia, também foi 0. Não havia estreitamento, não havia placa calcificada. Não havia placa mole identificável. A inteligência artificial calculou um volume total de placa de 0 milímetros cúbicos. Ele já havia realizado uma angiotomografia em 2021, 2 anos depois do aumento do colesterol, e o resultado também havia sido 0. Portanto, não estamos falando apenas de uma pessoa que teve LDL elevado em um exame isolado. Estamos falando de uma exposição muito elevada durante vários anos, documentada repetidamente, sem que os exames tenham encontrado aterosclerose coronariana mensurável até aquele momento. E eu preciso reforçar estas 3 palavras, até aquele momento. A ausência de placa hoje não é uma garantia de que essa pessoa jamais desenvolverá placa. Nick ainda está na faixa dos 30 anos. A aterosclerose é um processo que pode levar décadas. Acompanhamentos mais longos continuam sendo necessários. Mas também não é intelectualmente honesto olhar para esse resultado e fingir que ele não significa nada. Se o risco cardiovascular pudesse ser previsto perfeitamente por uma única medida de LDL, seria razoável esperar que uma exposição tão extrema produzisse algum sinal mensurável naquele exame. Não produziu. Isso não destrói toda a ciência sobre o LDL, mas expõe uma pergunta que a ciência precisa investigar. Por que algumas pessoas parecem responder de maneira diferente? O próprio Nick realizou outro experimento bastante curioso. Durante 16 dias, acrescentou aproximadamente 100 gramas de carboidratos por dia à alimentação dele usando biscoitos Oreo. E aí o que foi que aconteceu com o LDL dele?
caiu aproximadamente 71%. Calma novamente. Isso não significa que biscoito seja tratamento para colesterol. Também não é uma recomendação para ninguém comer Oreo. Foi um experimento individual, curto e deliberadamente provocativo. O que ele mostrou foi que seu LDL era extremamente sensível à quantidade de carboidratos da dieta. Quando ele acrescentava carboidrato, seu corpo utilizava menos gordura como principal combustível, fonte de energia, e o LDL despencava. Quando retirava novamente os carboidratos, o LDL voltava a subir. Esse comportamento ajuda a sustentar uma hipótese chamada modelo energético dos lipídios. De maneira simples, pessoas muito magras, ativas e com pouca reserva de gordura podem precisar transportar grande quantidade de energia na forma de gordura pela corrente sanguínea. O fígado envia triglicerídeos dentro de partículas chamadas VLDL. Depois que esses triglicerídeos são entregues aos tecidos, parte dessas partículas termina sendo transformada em LDL. Quanto maior a dependência de gordura como combustível e quanto menor a disponibilidade de carboidrato, maior poderia ser esse fluxo em algumas pessoas. É uma explicação fisiológica possível para o fenômeno, mas aqui eu quero muita atenção. Explicar por que o LDL aumentou não é a mesma coisa que provar que ele não oferece risco. Esse é o ponto em que os dois lados costumam abandonar a ciência e começar uma torcida organizada. De um lado, pessoas dizendo que o LDL elevado inevitavelmente destruirá as artérias, independentemente de qualquer outro marcador. Do outro lado, pessoas usam um caso como esse para afirmar que o LDL e a ApoB não têm nenhuma importância. Qual a minha conclusão? As duas conclusões ultrapassam os dados disponíveis. Existe um amplo conjunto de evidências genéticas, fisiológicas, epidemiológicas e de ensaios clínicos randomizados relacionando partículas que carregam ApoB ao desenvolvimento da aterosclerose. Isso não pode ser simplesmente apagado. Ao mesmo tempo, risco relativo não é a mesma coisa que destino individual. A presença de uma causa envolvida em uma doença não significa que todas as pessoas terão o mesmo resultado, no mesmo tempo e com a mesma intensidade. Pressão alta aumenta o risco cardiovascular. Nem toda pessoa hipertensa terá um infarto. Cigarro aumenta fortemente o risco de câncer de pulmão. Nem todo fumante desenvolverá câncer. O fato de existirem pessoas que não desenvolvem a doença não transforma o fator de risco em algo inofensivo. Mas estudar essas pessoas pode revelar por que a vulnerabilidade varia tanto. No caso, por exemplo, dos hiperrespondedores magros, também existe uma pesquisa chamada Keto-CTA. Os pesquisadores avaliaram pessoas magras e metabolicamente saudáveis que seguiam dieta cetogênica e apresentavam LDL igual ou superior a 190. Na análise inicial, a quantidade de placa não foi maior do que a encontrada em um grupo comparável. No acompanhamento de aproximadamente um ano, a exposição ao LDL e à ApoB não apresentou associação significativa com a mudança da placa dentro daquela amostra. Isso é muito interessante. Mas o acompanhamento ainda foi curto. O grupo foi altamente selecionado e os próprios resultados precisam ser confirmados em estudos maiores e mais longos. Portanto, qual é a verdadeira lição? Não é abandonar o LDL. Não é perseguir um LDL de 500. Não é usar a história de outra pessoa para recusar tratamento. A lição é parar de avaliar um ser humano inteiro como se ele fosse apenas uma linha destacada em vermelho no laboratório. O LDL merece atenção? Merece. A ApoB merece atenção? Também. Mas também precisamos olhar triglicerídeos, HDL, lipoproteína A,
insulina, hemoglobina glicada, pressão arterial, inflamação, tabagismo, composição corporal, histórico familiar, sintomas, medicamentos, padrão alimentar e, quando houver indicação, exames de imagem. E aqui existe uma diferença enorme entre tratar um alerta e tratar uma pessoa. O exame laboratorial pode iniciar a investigação. Ele não deveria encerrar o raciocínio. Essa história também mostra por que uma estratégia alimentar precisa ser individualizada. Para Nick, a dieta cetogênica não começou como uma moda para perder 2 quilos antes do verão. Ela foi estratégia que manteve uma doença inflamatória grave em remissão. Retirar essa alimentação não significaria apenas modificar um número no exame. Poderia significar o retorno de uma doença que quase destruiu a vida dele. É justamente por isso que decisões de saúde precisam considerar riscos, precisam considerar benefícios, alternativas e prioridades reais. Foi para ensinar essa mudança metabólica de forma prática que eu criei o Ketabolismo. Durante 8 semanas eu ensino as estratégias low carb, cetogênica e carnívora, mostrando como cada abordagem modifica a fome, a saciedade, a glicemia e o uso de gordura como combustível. Para algumas pessoas, fazer uma progressão entre essas estratégias torna o processo muito mais confortável. Para outras, um caminho diferente pode fazer mais sentido. A proposta não é obedecer cegamente a uma dieta, é aprender a observar o próprio corpo, compreender os próprios exames e tomar decisões com mais consciência. Essa é a jornada que eu estruturei no Ketabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quiser fazer parte do programa Conhecer Melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero saber a sua experiência. Seu LDL aumentou depois que você iniciou uma alimentação low carb, cetogênica ou carnívora? Junto com o LDL, o que aconteceu com seus triglicerídeos, com o seu HDL, com a sua glicemia e com a sua insulina? O profissional que avaliou seus exames olhou todo o contexto ou falou apenas sobre o número do colesterol? E você continuaria uma estratégia que controlou uma doença grave se ela também elevasse um marcador de risco? Escreve aqui nos comentários. A experiência de uma pessoa não substitui um estudo científico, mas ajuda outras pessoas da comunidade a perceberem que existem situações bem diferentes. Eu leio os comentários sempre que possível e respondo para vocês. Curta também esse vídeo, caso vocês tenham gostado, porque isso mostra ao YouTube que esse tipo de discussão científica, sem simplificação e sem terrorismo, precisa chegar a mais pessoas. Compartilha também com aquela pessoa que recebeu o exame alterado e saiu acreditando que um único número já havia definido todo o futuro dela. E se você chegou até aqui e não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho e te convido também a me seguir lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. Presta atenção, um marcador pode acender um alerta, mas nenhum marcador isolado deveria impedir a medicina de enxergar a pessoa que está diante dela. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.